Olá, o Nossa República desta semana terá uma edição especial com entrevistas realizadas em evento da ABFP, Academia Brasileira de Formação e Pesquisa, em São Paulo. Nossos convidados vão tratar de temas polêmicos, um debate que promete a atenção de todos os que usam a internet e as redes sociais. Conversaram conosco o ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Ricardo Vilas Boas Cueva, a ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, TST, Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, e a secretária executiva do Instituto BRICS, Maristela Bastos, além do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Na pauta, que traz também o professor Dr. Vinícius de Souza, da UFMT, está a inteligência artificial, a regulação das Big Techs e as malfadadas fake news. Começamos o nosso programa com o ministro Vilas Boas Cueva, tratando da regulamentação da inteligência artificial. Acompanhe aí. Ministro, o senhor presidiu no Senado uma comissão que tratou da questão da inteligência artificial, que é um tema bastante polêmico e que está mobilizando as atenções da sociedade. Como é que foi esse trabalho e que conclusões ou que encaminhamentos foram dados no sentido de regulamentar essa atividade na internet? Então, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, no ano passado, em abril de 2022, constituiu uma comissão de juristas, composta por 18 juristas e presidida por mim, com relatoria da professora Laura Schertel, para fornecer subsídios aos senadores para elaborarem substitutivos aos projetos de lei aprovados na Câmara em 2021, em regime de urgência, sobre a inteligência artificial. O desafio é saber como regular a inteligência artificial, o que deve conter uma lei que pretenda regular em caráter geral a inteligência artificial. Todos sabem que os aplicativos ou os usos específicos da inteligência artificial terão regramentos próprios. Por exemplo, os veículos autônomos terão regras específicas, os diagnósticos médicos terão também regras específicas. Mas a ideia que já existe na Europa, que está prestes a aprovar também uma regulação em caráter geral da inteligência artificial, é de que a inteligência artificial hoje em dia já é usada, já é aplicada no nosso dia a dia, já traz riscos significativos e que ela merece ser regulada sim em caráter geral para proteger os direitos de todos nós, né, que somos afetados por ela. O uso da inteligência artificial nas redes sociais, os algoritmos, eles já têm uma certa regulamentação a partir da LGPD, mas se busca criar uma legislação bem específica e é possível proteger o cidadão comum, esse que acessa a internet, que acessa as redes sociais e que se expõe seus dados e, enfim, de que maneira se impõe limites a um trabalho desse, a um projeto desse? Na verdade, uma regulação em caráter geral da inteligência artificial, ela obviamente vai conter alguns princípios e diretrizes que já são reconhecidos universalmente, sobretudo a centralidade do ser humano, né? O ser humano deve sempre prevalecer sobre a máquina e também, no caso brasileiro, reconhece alguns direitos, né, desses usuários ou aqueles que são afetados pela inteligência artificial, como, por exemplo, o direito de ter a sua decisão revista por um ser humano, o direito a não ser discriminado. Uma das grandes questões que se coloca com a inteligência artificial é a discriminação algorítmica. O algoritmo, obviamente, sem a intenção de fazê-lo, parte de bases de dados muito amplas que muitas vezes acabam gerando vieses cognitivos ou desvios cognitivos que acabam discriminando involuntariamente alguns grupos étnicos ou grupos sociais. Isso não pode ser aceito. Por exemplo, alguns riscos são muito altos. O risco, por exemplo, de que a inteligência artificial seja usada para manipular subliminarmente as pessoas, o risco de que se crie um sistema de créditos sociais ou de pontuação social
Então, isso também foi levado em consideração na discussão da Comissão de Juristas e com inspiração no modelo europeu de regulação, que deve ser aprovado em breve, o projeto cria uma classificação de riscos. Alguns são inaceitáveis, outros são altos e outros são baixos. É uma classificação dinâmica que vai mudando de acordo com a evolução tecnológica, mas, de todo modo, o projeto se funda, então, em alguns princípios de diretrizes, em direitos e numa classificação de riscos e também num modelo de supervisão das empresas que operem inteligência artificial. Conforme, quanto maior o risco, maior o ônus dessas empresas se provarem que estão fazendo um projeto, um trabalho sem vieses algorítmicos, sem vieses cognitivos. Ministro, a inteligência artificial, o senhor mesmo citou aí no começo da sua fala, ela está sendo utilizada em diversos setores, não é apenas nas redes sociais, não é apenas nos chats, está sendo utilizada também na questão da mobilidade dos veículos, enfim, o senhor citou aí a questão da inteligência artificial na medicina, enfim, é um leque muito amplo, né? O senhor já explicou também que a regulamentação vai estabelecer princípios, mas eu gostaria de que o senhor passasse um exemplo prático para quem nos assiste de como se pode regular, por exemplo, um serviço médico, né? Uma atividade que coloca em risco a vida do cidadão sendo gerida aí por uma inteligência artificial. Como eu dizia, as atividades específicas da inteligência artificial terão uma regulação mais densa, mais precisa, específica, e o caso do diagnóstico médico também. Mas a regulação geral ela pode, de antemão, exigir que nessas atividades que têm um risco maior, haja, por exemplo, uma análise prévia por parte daquele operador da inteligência artificial, uma auditoria, relatórios de conformidade, que haja uma certificação de qualidade, que haja verificações periódicas sobre a acuidade dos sistemas, a resiliência dos sistemas. Enfim, os sistemas de inteligência artificial eles têm que funcionar bem, eles não podem ter defeitos também. O exemplo que sempre se dá é da aviação. A aviação evoluiu desde aviões que eram quase de papelão e de madeira e de tecido, aviões supersônicos, e ao longo dos mais de 100 anos que a gente voa, a regulação foi evoluindo, né, de acordo com a necessidade, mas sempre para preservar a segurança do usuário. Isso não impediu a inovação tecnológica. Agora vamos ver o que diz a ministra Buchianeri, do TSE, uma defensora da regulação das Big Techs. A senhora se posicionou nesse evento da academia de uma forma muito contundente na defesa da regulação das Big Techs, da regulação das atividades na internet. O que leva a senhora para esse caminho? Olha, é inevitável, né? Como eu disse na minha fala, hoje a gente vive quase mais no mundo online do que no mundo físico. O brasileiro passa em média 10 horas por dia na internet. Então, partindo da premissa de que a pessoa dorme um pouquinho, a gente pode dizer que mais da metade do dia ele gasta online. E aí ele vive, a gente tem uma experiência humana na vida online. Então ele se informa, ele debate, ele interage, ele compra, ele paquera. Então existe hoje uma vida travada no mundo digital. Então, assim como a vida no mundo real ela é regulada, a gente não pode tudo, né? Naturalmente a gente não pode tudo. Há regras de convivência, há limites que uma sociedade nos impõe. Esse novo plano da nossa existência também precisa ser regulado. A diferença, e é uma diferença que não é banal, é que essa nossa existência online, essas 10 horas que a gente gasta do dia na internet, elas são concentradas, quase 65%, nas mídias sociais. Então, a gente está falando de pessoas que dedicam a sua atividade humana e que gastam, e a economia da atenção, o tempo que a gente fica em rede, isso vale dinheiro, os anúncios nos chegam. Então, existe um mundo de negócios que foi construído em torno dessa nossa existência online
E esse mundo de negócio também precisa ser regulado e precisa ser discutido, porque nós estamos concentrando toda essa nossa existência em 4, 5 grandes plataformas que faturam, como disse o ministro Gilmar, bilhões mais do que o PIB do Brasil. Então nós precisamos entender um pouco e regular um pouco de que forma essa existência digital está se dando e criar critérios para que essa realidade, que é uma realidade que é boa, que é importante, que é inexorável, não descambe para questões outras, acirrando violência, polarização, discurso de ódio, comprometendo e fragmentando a nossa sociedade. A senhora acha que é possível, de alguma maneira, conter essa manipulação dos algoritmos, conter essa coisa que desenvolve, como a senhora citou aí, a cultura do ódio, da divisão entre as pessoas, enfim, a própria manipulação comercial que existe nas redes por conta dos algoritmos? Olha, hoje a gente não tem sequer transparência sobre esses algoritmos, né? A gente não sabe quem faz, quem são esses programadores. Há pluralidade nesses programadores. Esse é um projeto de vida, por exemplo, da Melinda Gates. Ela diz que os programadores dos algoritmos, eles não podem ser só homens brancos, porque senão você reforça viés de preconceito que essas pessoas carregam naturalmente, porque são preconceitos estruturais. Então, nós não sabemos quem fazem, nós não sabemos como são, nós não sabemos quais são os critérios que as grandes plataformas usam por via dos seus algoritmos para nos encaminhar determinados conteúdos que nós não pedimos, que nós não buscamos ativamente, para nos encaminhar produtos que são assemelhados a produtos que nós já compramos, quais são os critérios, quanto elas recebem por isso. Então, acima de tudo, quando a gente fala de algoritmo, a gente precisa exigir transparência, porque nós estamos sendo expostos a informações, a notícias e a conteúdos por meio desses algoritmos e nós não sabemos quais são os critérios e não há nenhuma transparência nessa composição. Então, antes de qualquer coisa, quando a gente fala de regulação das redes, a gente está falando de uma coisa básica, que é transparência. É a mesma coisa que a gente entrar numa sociedade física e não saber quais são as regras do jogo. A gente precisa conhecer as regras do jogo e não há nenhuma transparência nesses algoritmos. Além da questão comercial que a senhora trata, de manipular, de empurrar, de mostrar conteúdos que não foram solicitados, e que acabam, muitos deles, levando as pessoas a pensarem de uma determinada maneira, acreditarem em determinados fatos que não existem, que não são reais, que é um grande risco hoje para a sociedade, não? Olha, os estudiosos da internet falam muito dos filter bubbles, as bolhas filtro. Como é um negócio, isso é que a gente precisa entender, as grandes plataformas são empresas privadas, então elas são movidas, e é natural que seja assim, pelo lucro. A gente não condena o lucro, mas a gente precisa discutir um pouco a legitimidade de determinados modelos de negócio, né? Alguns modelos que não devem ser permitidos. Então, quando a gente fala de bolhas filtro, dessas filter bubbles, a gente está falando de algoritmos e máquina e inteligência artificial e alguma intervenção humana também, interpretando as nossas pegadas digitais, porque tudo que a gente navega quando a gente entra em rede, a gente deixa as nossas pegadas digitais, que juntas, somadas, geram o que a gente chama de Big Data, que é esse volume imenso de informações que, captados, diz quem eu sou, quem é a Maria Cláudia, onde ela frequenta, quais são os caminhos que ela percorre, porque eu uso o GPS, quais são os restaurantes que ela gosta, porque eu faço uma reserva online. Então, eu me exponho, as minhas pegadas revelam quem eu sou. E a partir dessa informação, os algoritmos filtram, fazem uma interpretação de quem eu sou, daquilo que eu gosto, e começam a me bombardear com informações com viés de confirmação. Então, eles só me oferecem informações que eles acham que eu quero, produtos que eles acham que são assemelhados aos que eu consumi, e com isso eles me isolam. É aquilo que a gente chama das bolhas filtro do viés de confirmação. Eu só recebo notícia, que é aquela notícia que o algoritmo entendeu que é o que eu quero. Então não há contraditório, não há diversidade, não há pluralidade, ele vai me empurrando para o extremo a partir da interpretação de quem ele acha que eu sou. Um fenômeno também muito comum e que acontece politicamente também, fala-se que foi um fenômeno que aconteceu no Brexit e também na primeira eleição do Donald Trump, que é o microtargeting. Porque através dessas minhas pegadas digitais, eles traçam um perfil. Quem é a Maria Cláudia? Maria Cláudia é uma mulher branca, jovem, 40 e tantos anos, advogada. E aí, por exemplo, um político pode direcionar para mim, e apenas para mim, aquela propaganda que ele acha que vai ter aderência para mim.
e mandar para você, por exemplo, uma propaganda completamente diferente, mas que tem referência para você. Então, o microtargeting também é perigoso, porque no fundo, a gente acaba não sabendo o que é que os políticos pensam, porque eles têm condição de manipular o seu discurso, de desenhar o seu discurso para aquele grupo de eleitores específicos. E aí, ao fim e ao cabo, a gente já não sabe quais são as propostas daquela pessoa. Então, é um fenômeno muito complexo, intrincado, que envolve aspectos comerciais, eu não tenho a menor dúvida. E as redes, isso não é de graça, né? Eles me mandam produtos, informações e conteúdos que eles acham que eu quero consumir, porque quanto mais tempo eu consumo, mais eles faturam, né? É a economia da atenção. A senhora, como ministra do TSE, vivenciou nos últimos tempos essa questão muito forte e que afeta de uma maneira grave a democracia, que pode trazer problemas sérios. Como é que o judiciário, de uma maneira geral, e aí não só o TSE, mas o Supremo e outras cortes estão vendo essa questão? Parece que há um empenho no sentido de se buscar um caminho para que haja um controle nesse sentido. É um desafio complexo, porque realmente conter fake news é um negócio muito difícil, né? A gente brinca que enxuga gelo, mas o TSE foi muito combativo na luta contra a desinformação. A gente fala que a desinformação, a gente costuma dizer, ela compromete o próprio direito de escolha do eleitor. Porque o eleitor tem o direito de fazer a sua escolha pelo candidato A ou pelo candidato B, num ambiente informativo minimamente íntegro, sabendo quem é A, quem é B, com suas qualidades e com seus defeitos. A partir do momento que você manipula e que você dissemina a desinformação, você compromete a liberdade de escolha do eleitor. E isso é muito ruim, porque uma democracia ela precisa que o eleitor escolha livremente, pondere projetos, escolha personalidades, perfis, qualidades e defeitos, mas num ambiente minimamente íntegro. Então, o tribunal já vem, desde 2018, se empenhando no combate à desinformação. Em 2022, isso foi muito intenso também, sob a condição do ministro Alexandre de Moraes. A gente percebe o Supremo Tribunal Federal também muito empenhado. Mas o ideal é que a gente tivesse uma legislação que fornecesse mais instrumental para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem se empenhado enormemente, acho que tem feito um bom trabalho, mas trabalha com as ferramentas que ele tem. Por isso que é importante mesmo que o Congresso debata, como diz o ministro Gilmar, de forma desarmada. Não é um debate simples, evidentemente que há posições prós e contras em algum ponto ou outro. Já influenciadas um pouco também por essa coisa da manipulação, né? Porque muita gente no Congresso tem pensamentos assim distorcidos por conta disso, não? Precisa descontaminar o debate, porque é um debate importante. O mundo inteiro está travando esse debate com muita seriedade. É um debate difícil, mas é um debate imprescindível. Eu não tenho a menor dúvida, a gente precisa tomar a sério a urgência de uma regulação, até para que a gente forneça ao Poder Judiciário o melhor instrumental possível para que ele possa trabalhar. Começamos esse segundo bloco ouvindo Maristela Basso, que é secretária executiva do Instituto BRICS, entidade que vai atuar no Brasil em nome desse mecanismo de cooperação internacional que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos acompanhar. Doutora Maristela, qual é o papel do Instituto no Brasil? Quais são as atividades que vão ser desenvolvidas por esse Instituto? Então, nós temos uma agenda bem aberta, mas nós começamos com uma agenda bem clássica, bem importante, que são algumas necessidades que o Brasil precisa implementar para, de fato, se transformar e ser um player internacional responsável e com uma conduta consistente no que diz respeito às relações internacionais. Então, nós estamos falando aí de atos importantes, como, por exemplo, a adesão do Brasil à jurisdição da Corte Internacional de Justiça da ONU. Veja que a entrada do Brasil, o reconhecimento do Brasil da jurisdição da mais importante Corte Internacional do mundo é muito importante para que o Brasil possa se, de fato, posicionar como um player internacional, porque na medida em que controvérsias aparecerem envolvendo o Brasil, ou que o Brasil queira levar a julgamento na Corte, ele tenha competência, ele tenha capacidade de fazê-lo, o que hoje ele não pode. Então a gente tem desde uma agenda com temas que são importantes sob a perspectiva internacional,
internacional, né, como uma agenda com temas mais específicos relativamente a esses países emergentes, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Então nós temos, primeiro, a questão da cooperação internacional relacionada ao agronegócio, quer dizer, quais são os produtos, quais são os cereais, quais são as sementes, quais são qual é a tecnologia necessária para que nós possamos produzir e, de uma certa forma, caminhar em torno de uma autossuficiência para trabalhar o tema da fome, que é, digamos, um lastro nesses países todos que compõem o BRICS. Então, nós temos uma pauta que é uma pauta não só comercial, econômico, financeira, mas é uma pauta fundamentalmente humanitária, que possa verificar, ver e levantar quais são as necessidades prementes mais importantes dessas populações, dessas comunidades, desses países, não obstante as suas diferenças. O Instituto, então, cumpre um papel articulador nesse sentido, de agregar políticas públicas, de buscar a implementação de políticas públicas, é isso? Sim, e sempre procurando um modelo de cidade inteligente, de país que seja adequado às nossas realidades de países emergentes, ainda que sejamos diferentes, né? Mas nós não podemos imaginar que uma cidade inteligente num dos países dos membros do BRICS siga o mesmo exemplo, a mesma estrutura de um projeto de uma cidade inteligente sob a perspectiva climática, ecológica, sustentável, né, de sustentabilidade, de proteção dos funcionários, enfim, da aceitação de funcionário estrangeiro, de empregado que vem de outro país. Nós não podemos trazer para nós modelos que são implementados, desenvolvidos e estão em realização em países desenvolvidos, porque a nossa realidade é outra. Então, nós estamos olhando para o mundo, mas a partir do mundo, focando no que é importante para esses países que têm suas realidades e suas culturas específicas e necessidades que os países desenvolvidos já ultrapassaram. Eles já não estão mais preocupados com questões que nós estamos, né? Um outro aspecto chama a atenção a participação do Instituto BRICS num evento que trata sobre fake news, sobre uma discussão que é uma discussão mundial, mas que afeta muito o Brasil, por exemplo, que hoje está voltado para esse assunto. Qual é o interesse e de maneira que o BRICS se posiciona em relação ao que está sendo discutido hoje? Porque ainda que a plataforma, digamos, do BRICS seja aquela sob a perspectiva do indivíduo comercial, né? Então, como desenvolver o comércio, como aprofundar o comércio, como fazer as trocas fluírem e as trocas serem mais baratas e as trocas até independerem ou zerarem as tarifas, não só no que diz respeito à parte comercial, à parte de uma união aduaneira do futuro ou de um mercado comum futuro, não só sob essa perspectiva comercial e econômica, mas fundamentalmente que essa cooperação econômica, comercial, seja basicamente humanitária. Quer dizer, não há como a gente tratar de desenvolvimento do comércio, de melhorar as trocas, de fazer inclusive uma tarifa externa comum para produtos que nos são sensíveis, se o homem não for a prioridade. O homem com as suas idiosincrasias, o homem com as suas necessidades, o homem com as suas injustiças, com as suas frustrações. Porque tudo que se faz, tudo que o Estado faz em nível econômico, comercial, ele tem que ter em mira o homem enquanto esse sujeito de direito, um sujeito de direito universal, que hoje não é mais o mesmo sujeito do século XIX ou do século XX. Quais são as necessidades do homem de hoje, de um homem que não conhece limites, né? De um homem que tem acesso à informação, que tem acesso às redes sociais e acaba querendo tantas coisas e tantas coisas que não são possíveis e acabam gerando a frustração, acabam gerando o ódio, as ondas de ódio e a psicologia que a gente chama das massas, né? Quando um só diz para todos o que eles devem ou não devem fazer. Então, também o Instituto tem essa preocupação de perseguir o comércio, perseguir o livre comércio, perseguir o desenvolvimento, né, econômico-financeiro dos países, mas sem perder de vista
o homem e as suas necessidades, colocando o homem no centro e não o comércio no centro, né? O desenvolvimento do país, os interesses do país como um todo no centro. Para nós está no centro o homem com as suas necessidades, como a gente diz, com as suas idiosincrasias. Ainda sobre a pauta desta semana do Nossa República Especial, vamos acompanhar o posicionamento do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Ministro, o Brasil se debruça hoje numa polêmica enorme, que é a questão da regulação das big techs, que é a questão do enfrentamento às fake news. Como é que é a posição pessoal sua e qual é a tendência lá no Supremo sobre esse assunto? Eu acho que nós partimos e fizemos um bom texto do Marco Civil da Internet. O próprio artigo 19, que agora está sob discussão no Supremo Tribunal Federal, é um artigo que diz que as empresas, em princípio, têm um modelo de corresponsabilidade ou de autorresponsabilidade, né, de autorregulação. Elas decidem o que elas mantêm ou o que elas retiram em termos de conteúdo. Mas o artigo 19 diz também que elas podem estar obrigadas a retirar por decisão judicial. O que isso vem causando? Isso vem sendo interpretado como uma obrigação, ou de que as empresas só teriam obrigação caso viesse uma decisão judicial. E nós vimos que hoje a gente está num outro mundo, numa situação específica em que todos dependem, não mais você trabalhou tantos anos em jornal, né, Mauro? As pessoas não dependem mais da leitura do jornal para formar a sua opinião ou de ver a televisão, mas elas acompanham as redes sociais. E às vezes, inclusive, são colocadas naquilo que se acostumou chamar, até tecnicamente, de bolhas. Não é? Elas só dialogam com aquele grupo que lhe é peculiar, que lhe é afeiçoado. E passa a ter aquela visão de mundo, não é? E acreditam naquilo tudo, e isso é um grande problema. Então, o que nós estamos discutindo hoje é um modelo de maior responsabilidade, de responsabilidade procedimental, inclusive no que diz respeito à defesa da democracia. Isso é que a gente está defendendo hoje, percebendo o que foi feito na Alemanha, o que está sendo feito na Europa, né? E então é essa a perspectiva que se nos abre e que é relevante. É um debate que é custoso, porque sempre virá a questão de que estamos discutindo a liberdade de expressão, ameaçando a liberdade. E ele perguntar exatamente isso. Tem um setor da sociedade que fala em censura quando se fala em regulamentação das big techs, das redes sociais. E outros que defendem a ideia de que é preciso proteger a sociedade em alguns temas. Democracia, a infância, enfim, alguns temas que são caros para a sociedade brasileira. Sem dúvida nenhuma. Isso me parece um debate importante, interessante. Ninguém que imagina criar um modelo de responsabilidade das redes imagina que nós vamos estabelecer um sistema de censura. Na própria mídia, vocês têm a liberdade de imprensa, mas tem também um modelo de responsabilidade, inclusive assegurando o direito de resposta, assegurando eventual direito de esclarecimento e até respondem civil e penalmente, né, por injúria, calúnia, difamação. Agora, as big techs, elas não são colocadas como empresas de mídia, elas são meros intermediadores, assim se colocam, e ganham muito, inclusive com o conflito que se instala na sociedade. Então, o que se quer é que, primeiro, se conheça com maior transparência qual é o critério que elas adotam, como os seus algoritmos são conformados. Seja para impulsionar, seja para retirar algum material. Para retirar. E, como você já disse,
Se isto vale, eles já têm controle efetivo, ou muito controle, sobre, por exemplo, casos de pedofilia, de pornografia infantil, por que também não estender esses casos, ou esse controle, para situações que levam ao comprometimento do espaço democrático? Nós vimos os episódios do 8 de janeiro. Ali se combinava ingenuamente, de forma supostamente ingênua, uma festa da Selma, que era o código para fazer a invasão dos poderes, como nós vimos. Ministro, uma outra situação que se revela nesse momento, que começa a preocupar, é a questão da inteligência artificial, o uso da inteligência artificial pelas Big Techs. Qual é a avaliação que o senhor faz dos riscos que podem decorrer dessa prática? Bom, primeiro, a gente não pode repudiar a evolução tecnológica, né? Isso é inevitável, né? Nós tivemos a passagem da carruagem para o automóvel e assim por diante, né? A própria imprensa, né? A partir da automatização, né? Ganhou um novo perfil e mudou o mundo, né? Então a gente tem que ter essa percepção. Mas de fato assusta, porque nós estamos vivendo tempos revolucionários a cada dia quase, né? Com a substituição da tecnologia. Isso é um dado. E, por exemplo, na área acadêmica, nós tínhamos, no próprio IDP, nós tínhamos um modelo de checagem do plágio. Agora já temos que ficar preocupados, né, com o mix que se pode fazer com a inteligência artificial. Certamente vai ter impactos em várias profissões. Podem desaparecer a partir daí, né? Até pouco tempo era difícil encontrar pessoas poliglotas para trabalhar. Agora o trabalho se faz com inteligência artificial, traduções e coisas desse jaez, desse tipo. Então, acho que devemos estar atentos. Essa é uma tarefa também de regulação. Acho que precisamos estar... Agora, temos que ter inteligência para regular a inteligência artificial, né? Temos que ter pessoas que acompanhem isso e de alguma forma delimitem o seu uso, que será inevitável. Para encerrar, ministro, a manipulação das informações via rede, as fake news propriamente ditas, o discurso de ódio, toda essa situação que se impôs aí nos últimos anos e que está levando o Congresso Nacional, o próprio Supremo, o Judiciário, a discutir esse assunto com mais profundidade, traz prejuízos graves na medida que pode interferir na realidade, não é? E a exigência de que as Big Techs se utilizem de material jornalístico com uma chancela, com uma forma mais profissional. O senhor mesmo disse, a empresa de comunicação e o jornalista profissional está sujeito a uma legislação, né? Isso não seria uma forma, por exemplo, de dar às redes sociais, no que diz respeito à informação, uma qualidade e uma credibilidade maior? Acho que sim, acho que tudo isso está em discussão. Vamos ver o que passa. Nós temos hoje também, Mauro, notório, nós temos hoje o político tradicional que se elege a partir de sua base eleitoral e tudo mais. Hoje, mas nós temos o político hoje que se elege a partir das redes sociais. E o que ele pensa? Ele pensa que com maior liberdade possível ele terá maior sucesso, não é? Então esse é um dado importante. Nós temos vários parlamentares hoje eleitos por essa rede, que talvez não tenham andado os municípios como tradicionalmente os políticos fazem e faziam, indo de porta em porta, falando com os cabos eleitorais, os chefes locais e coisas do tipo. Agora, as redes colocaram um outro paradigma e é um grande desafio. Quando uma lei, um projeto de lei vem ao Congresso e tenta delimitar o poder da rede social, que é a fabricante desses novos políticos,
Obviamente que e essa relação fica tensa, né? E os políticos que foram eleitos por esse modelo também reagem e vêm com o discurso da liberdade de expressão. E dizem até que a liberdade de expressão ficará ameaçada quando não se cuida disso. Ninguém quer eliminar a liberdade de expressão. O que se está clamando é por maior responsabilidade. E a maior responsabilidade é de quem tem esse poder imenso. Nós sabemos que as Big Techs, algumas delas, têm faturamento superior ao PIB do Brasil. Portanto, vai à casa dos trilhões. Né? É preciso pensar nisso, né? E ter limitação. Não pode só ser um negócio, que se alimenta inclusive da conflituosidade, porque na medida em que nós temos matérias polêmicas, conflitos, nós temos mais impulso, nós temos mais audiência e, portanto, mais dinheiro. Nossa República Especial desta semana traz ainda o bate-papo que tivemos com o professor, doutor da UFMT, Vinícius de Souza. A entrevista completa do professor Vinícius você encontra no nosso canal no YouTube ou no site www.nossarepublica.com.br. Acompanhe. Como eu falei, o nazismo, né, e o fascismo, eles utilizaram as ferramentas tecnológicas que eles tinham no momento, né, de uma forma brutal para manipulação, né, as ferramentas de comunicação. Todas as sociedades fizeram isso, né, historicamente. Isso não é algo novo. O que é algo novo é a internet, são as redes sociais, tá certo? Que tem mecanismos, né, que dão uma velocidade a esse processo muito grande, que nosso cérebro não tem tempo de raciocinar sobre eles, né? Essa urgência faz com que a gente transmita isso para outras pessoas e transmita, né, de forma viral, a palavra que se usa é essa, né? E essa mentira vai se espalhando de uma forma, de uma velocidade nunca vista. Então, este é um fenômeno novo, mas não um fenômeno de utilização de novas tecnologias de informação e comunicação para você trafegar material de manipulação em massa. Tá? Essa é a primeira coisa. Como é que isso aconteceu no passado e como é que isso foi minorizado? Esse problema, como eu disse, ele é do ser humano. Né? O ser humano mente. E a mentira, ela tem uma capacidade hoje, né, pelas pesquisas que nós temos, de multiplicação de 70 vezes maior do que uma verdade. As verdades são muito complicadas, elas são complexas. Não é branco ou preto, é tudo tom de cinza. Né? A mentira não, você disse, não, esse cara é o responsável por isso, é o judeu que fez não sei o que, por isso vou matar o judeu. A mentira é muito mais simples de você, né, dizer, repetir tal, e se espalhar do que é verdade. A verdade, você tem que ter todas sobre isso. Dito isso, como é que a gente resolveu, entre aspas, isso lá atrás? Regulando os meios de comunicação. Né? Isso é uma coisa tabu no Brasil. A gente nunca conseguiu regular os meios de comunicação no Brasil. Os meios de comunicação em massa, estou falando rádio e TV, tá? Não estou falando jornal, estou falando de rádio e TV. Então, a nossa legislação de rádio e TV, hoje, ela é de 1962. É de quando Jânio Quadros renuncia à presidência da República, nós temos Jango na China, tá certo? Nós tivemos um golpe, né? O mesmo discurso de que Jango era comunista. O mesmo discurso que era comunista, tal, parará, né? Nós tivemos um golpe, né? Tivemos um primeiro-ministro, Tancredo Neves foi primeiro-ministro, tá certo? E aí a gente tem um plebiscito para dizer se vai ser presidencialismo ou se vai ser parlamentarismo, o povo decide pelo presidencialismo, Jango assume com todos os poderes de presidente, e em 64 a gente tem um golpe militar, civil-militar. Mas nesse período, em 1962, é quando é construída a legislação que regula hoje a televisão, é o que a gente está fazendo aqui. Né? Regula a rádio, regula isso. Agora, na Europa, esse processo é diferente. Porque eles enfrentaram o nazismo, eles viram a importância de você regular o rádio. Tá certo? Regular os meios de comunicação. E depois a televisão. Veio no mesmo sistema. Nenhum país da Europa Ocidental deixou de regulamentar os seus meios de comunicação em massa.
Então, você tem regras, né, muito firmes. Na França, a gente não está falando de um país comunista. França, Inglaterra, Itália, Alemanha, né, todos esses países, os países nórdicos, todos esses países têm, por exemplo, restrições monumentais sobre propaganda para criança. A propaganda para criança é proibida, porque a criança vai convencer o pai a comprar um produto que não é bom para ela. Então, isso é proibido. A criança não tem capacidade de entender o que é propaganda, o que é jornalismo, por exemplo. Não faz essa distinção. Tá certo? Então, isso é proibido. É proibido o que se chama de meio de comunicação cruzado. Se você tem um jornal, você não pode ter uma rádio. Se você tem uma rádio, você não pode ter um canal de TV. Tá certo? Ou você é um grupo que tem uma coisa, ou você tem outra. Né? Porque senão acontece o que acontece no Brasil. O mesmo articulista do jornal é o cara que vai falar na rádio e depois ele vai na TV fazer o comentário dele. Então parece que é uma multiplicidade, uma diversidade de opiniões, mas é o mesmo cara que está nos 3 veículos. E esses 3 veículos ocupam. Outra coisa que você não pode ter oligopólio. Né? Você não pode ter oligopólio da informação. Então, uma estação de rádio, uma estação de TV, ela não pode ser única numa cidade. Mas o senhor concorda, por exemplo, que hoje, neste momento, quer dizer, diante da grandiosidade da internet, os veículos de comunicação são menores dos problemas. Seja a comunicação de massa, como rádio e televisão. Sim. Agora sim, porque as big techs, né, dominaram todo esse espectro da comunicação hoje, que não é mais radiodifusão. É uma comunicação digital. Tá certo? Então, esses caras precisam ser regulados. E é isso que o mundo inteiro está fazendo isso. A Europa está fazendo isso. A Austrália, a nossa proposta de PL 2630, né, da chamada PL das fake news, ela é muito baseada no modelo que está sendo testado na Austrália, mas também muito baseada no modelo europeu. A primeira coisa que a gente tem que entender é, esse não é um processo que vem de agora. Esse texto está sendo discutido há 3 anos. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, não é censura, é regulamentação. Tá certo? E terceira coisa principal, não se regula conteúdo. Você não está regulando o que eu, Vinícius Souza, vou falar na rede social. Tá certo? Ele está regulando as plataformas. Tá certo? Então, se você pegar a lei, é a lei de liberdade, primeiro, transparência, segundo, e regulamentação, e responsabilização, terceiro. É você responsabilizar a plataforma, tá certo? Responsabilizar a rede social, que está ganhando rios de dinheiro, entendeu? Pelo tráfego do discurso, qualquer discurso. Só que, como eu falei anteriormente, o discurso de ódio, a mentira, ela trafega numa velocidade muito maior, ela viraliza muito mais fácil, ela corre muito mais, então ela rende mais. Tá certo? Então eles lucram muito mais com a mentira, com as teorias da conspiração, com o discurso de ódio, do que com a verdade. Tá certo? Então, a primeira coisa é isso. Vai censurar o que o Vinícius diz. Porque o que o Vinícius diz já é regulado. Tá certo? Eu não posso ameaçar você de morte. Porque se eu chegar na rua, se eu for aí na sede da TV, for aí no estúdio da nossa república, e falar, eu vou te matar, você chama a polícia e me prende. Eu vou lá com uma faca, eu vou lá com um revólver, e ameaço te matar, eu sou preso. Eu não posso dizer isso. Eu não posso fazer isso. Mas na internet eu posso. Então, assim, se eu pego esse discurso na internet, se eu falar esse discurso na internet, eu vou ser punido por isso, tá certo? É o mesmo crime. Só que o que acontece é, enquanto eu não for pego, eu continuo fazendo essa ameaça, eu continuo fazendo esse discurso de ódio, eu continuo isso, e a plataforma está ganhando muito dinheiro. E ela está amplificando esse discurso através de um algoritmo que vai multiplicar isso, porque vê que isso dá mais ibope do que a verdade, um discurso, né, educativo, por exemplo, né, eu falando do meu livro,
né? Se eu fizer uma ameaça de morte a alguém, essa ameaça de morte ela vai replicar muito mais do que essa conversa que eu estou tendo com você explicando. Vai ter mais espaço, vai ter, enfim, tudo. Vai ter mais espaço. E vai ter por causa de um algoritmo. Só que eu não sei como esse algoritmo funciona. Eu não tenho acesso a esse algoritmo. E os governos não têm acesso a esse algoritmo. Então, a primeira coisa é corresponsabilizar a plataforma pelo discurso de ódio. Tá certo? Eu continuo responsabilizado pelo discurso de ódio. Se eu te ameaçar te matar, isso é um crime. Então eu vou ser punido por esse crime. Mas a plataforma não. Agora, se a gente está falando isso na TV, né? Se eu começar a fazer um discurso de ódio na TV, essa TV vai sair do ar. Porque existe uma regulamentação, eu falei, é antiga, é de 62, é mínima, mas existe uma regulamentação sobre... não é qualquer coisa que você pode falar na TV, não é qualquer hora que você pode falar na TV determinadas coisas, tá certo? Né? Você tem faixas etárias, tal, de classificação etária para programas. Então, assim, não é qualquer coisa. Eu não posso fazer um programa pornográfico, né, às 10 horas da manhã na Rede Globo. Vai me caçar a concessão da Rede Globo. Tá certo? Agora, eu posso fazer isso na internet. E não tem nenhuma lei que impeça que isso seja feito na internet. Tá certo? A rede ganha com esse discurso, entendeu? Então ela tem que ser corresponsabilizada por esse discurso. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte, eu quero saber por que é que esse discurso está sendo mais divulgado que um discurso educativo, por exemplo, falando para uma pessoa como diferenciar opinião de jornalismo. Tá certo? O jornalismo opinativo de jornalismo informativo, né, com a diferença entre propaganda e jornalismo e tudo mais. Por que esse discurso tem uma penetração menor do que o outro? Né? Esse algoritmo, ele não é transparente. Precisa de uma transparência nisso. Então, a lei prevê que a gente saiba. E a terceira coisa, a liberdade. Né? Eu falei para você, liberdade, transparência e responsabilidade. A liberdade é o seguinte, eu particularmente, estou falando do meu caso particular, eu fui banido do Facebook. Tá certo? Eu não sei por que eu fui banido do Facebook. E é muito comum isso, né? Isso é muito comum. Né? Então, a plataforma me baniu, certamente porque houve denúncias de que coisas que eu fiz. A plataforma tem algumas regrinhas que ela muda quando ela quer, né? E não tem nenhum controle sobre as regras da plataforma, mas eu imagino que, assim, possivelmente, eu fui banido por causa de duas imagens. Uma imagem, eu trabalhei com indígenas durante bastante tempo na minha vida, então tinha fotos de indígenas, mulheres, né, com peito nu. Né? Isso é uma coisa que pega muito na plataforma, mostrar seio feminino. Né? A outra... Embora, nesse caso, não tenha nada de sensualidade, não tenha nada... Exato, não tem erotismo, não tem pornografia, é uma questão cultural, exatamente. Tá certo? E a outra coisa, provavelmente porque foi quando aconteceu, foi a publicação de uma charge em que aparecia, era uma tirinha, um quadrinho, né? Uma tirinha em que aparecia um sujeito tropeçando num triângulo, tá certo? E aí ele perguntava assim, e no segundo quadrinho, no primeiro quadrinho ele tropeçava num triângulo, no segundo quadrinho ele perguntava para o sujeito que estava do lado dele, o que é isso aqui, né, que me fez tropeçar? E o sujeito falava, não se preocupa, não é nada. E aí o terceiro quadrinho aparece o que está debaixo. Você via só a pontinha saindo da terra, o triângulo, embaixo era uma suástica. Então não se preocupa com isso, que isso não é nada. É só a pontinha da suástica, tá certo? Agora, é uma suástica. A suástica é entendida como discurso de ódio. Quer dizer, era uma... obviamente, eu estou fazendo uma crítica, né, ao nazismo. Eu não estou fazendo... Não é uma exaltação da suástica, uma exaltação do nazismo. Eu estou falando, olha o perigo. Vocês não estão vendo que debaixo desse triângulo tem um sistema, né, nazista, assassino, entendeu? Destruidor. Agora, pegaram essas duas imagens, denunciaram para a plataforma e eu fui banido da plataforma. Eu não tenho como recorrer desse banimento.
Eu não Aliás, tenho. esse é um dos grandes problemas, né, das Exato. plataformas, é isso. Você não ter, nem juridicamente, é uma confusão. Juridicamente. Eu suponho que tenha sido isso, e eu não tenho mecanismos de recurso contra isso, para explicar o que aconteceu, tá certo? Essa é outra coisa que a lei coloca, que é essa transparência também, essa liberdade de eu poder dizer o que eu quero e me responsabilizar, obviamente, pelo discurso que eu fizer. Porque, infelizmente, o tempo, televisão, sabe como é tempo, a gente tem um horário definido, mas eu queria agradecer muitíssimo, acho que foi extremamente esclarecedora, foi para mim, imagino que seja para muita gente esclarecedora, essa coisa, uma coisa que todo mundo que eu conheço, de uma certa forma, questionou ao longo desses últimos anos, por que as pessoas acreditam nisso? O que leva as pessoas a não entenderem que isso é uma mentira. Enfim, e essa coisa muito forte, né? Ficou de uma forma muito clara isso tudo. E eu acho que a sua explicação, essa visão histórica, essa coisa dá uma clareza importante e acho que precisa ser difundido, sim, porque a sociedade precisa ter mais compreensão do que se passa com ela mesma, né? Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Já fica aqui o convite para a gente continuar esse papo numa próxima oportunidade. Acho que depois da discussão dessa lei no Congresso, acho que é importante discutir, porque o discurso é esse, a retórica da censura, porque isso é contra a liberdade de expressão, etc., etc., mas não vê o outro lado. A extrema-direita, de um jeito, argumentando essas coisas como se fosse, né, aí a paladino da liberdade, etc., né, e enquanto manipula mentes e corações, né? Querido, muitíssimo obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, né, esse espaço, essa oportunidade. Realmente gostaria apenas de dizer que quem quiser achar o meu livro, ele está disponível na Editora Flutuante, a Editora Casa Flutuante, é facinho de pegar e baixar o e-book dele, por exemplo. A internet tem essas coisas boas também. Nossa República Especial sobre inteligência artificial, Big Techs e fake news vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos.